Eu sou o Padre Gabriel, sou religioso aqui no Mosteiro da Divina Misericórdia, na cidade de Marília. Tenho 30 anos, agora em novembro completo 5 anos de sacerdócio. Sou filho dessa diocese, fui batizado aqui nessa diocese, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Adamantina. Lá recebi os sacramentos da iniciação cristã, a Eucaristia, fui crismado e tive a graça também de ser ordenado diácono em Oswaldo Cruz, no Santuário São José, e fui ordenado sacerdote na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a minha paróquia de origem. Eu sou de uma família católica, meus pais sempre foram católicos, sou filho caçula, tenho um irmão mais velho, e sempre participei da igreja, sempre gostei muito de participar da igreja, sempre tive muito gosto de ir para a catequese. Eu me recordo que a minha família e meus pais gostavam de ir acampar todo final de semana. E aí só podiam ir depois que eu saísse da catequese, né? Então, desde pequeno eu fui nutrindo esse gosto, esse desejo de estar na igreja. Depois, com 15 anos, eu comecei a participar de grupos de oração. E participando de grupos de oração, cursos bíblicos, eu fui me aprofundando mais também nesta busca de Deus e uma busca de intimidade maior com Ele. O nosso grupo de jovens era grande, muitos jovens, e eu gostava de estar ali com eles, gostava muito. Porém, lá no íntimo da minha alma, lá no mais profundo do meu ser, mesmo eu estando com muitas pessoas, eu sentia o desejo de estar mais profundamente com Deus, em oração. Mesmo pulando com a galera, o meu coração desejava e ansiava estar mais recolhido. Foi então nesse momento aí, com 15, 16 anos, que eu comecei a me aprofundar mais na fé, na espiritualidade, e comecei a sentir na minha alma que Jesus me chamava a algo mais. As pessoas olhavam para mim e diziam: olha, você tem cara de padre. E eu dizia: não, eu quero constituir uma família, né? Eu quero fazer faculdade que eu escolher, né? E assim eu estava quase para completar 18 anos, e 18 anos é aquela fase onde a gente tem que definir a nossa vida, o que você vai ser, todo mundo perguntando que faculdade você vai fazer, e lá no íntimo do meu coração eu pensava: com quantos anos eu vou ser padre? E para as pessoas eu negava: não, quero fazer uma faculdade, quero ter uma família. Foi então que eu comecei a trabalhar para pagar a minha faculdade, e aí eu comecei a fazer o curso de psicologia. Foi a terceira opção, as duas outras primeiras opções não abriu o curso. Então eu fui fazer psicologia, comecei, e esse questionamento interior começou a ficar muito forte. Bom, 5 anos de faculdade, com quantos anos eu estarei para começar a corresponder à voz de Deus no meu coração? Foi então que, mesmo sem dizer o motivo real, eu falei para minha mãe: mãe, eu tenho que parar a faculdade porque esse curso normalmente fazem pessoas que têm mais experiência na vida. Na minha sala tem bombeiro, tem professores, tem pastor. Então eu vou parar por esse motivo.
mas no fundo não era esse o motivo. E aí eu decidi então me permitir dar um ano para mim para discernir mais a vocação, sem dizer nada para ninguém. E assim eu já participava de missa diária, assiduidade à vida sacramental, confissão, direção espiritual. E aí eu conheci uma congregação religiosa em Curitiba, fiz acompanhamento com eles, fui lá, me encantei e pedi o ingresso e fui aceito. A paróquia me ajudou, me deu todo o enxoval, todo o apoio. Porém, chegando lá, eu percebi que aquela forma de viver aquele carisma, eu não era chamado àquela forma de vida, Admiro a congregação, sou muito grato, porém eu fui percebendo que não era o meu lugar na igreja. Foi então que eu fiz o contato com o Mosteiro da Divina Misericórdia, pedindo para fazer uma experiência. Para mim, sempre foi muito forte aquela palavra de Jesus que diz assim: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então isso sempre foi muito forte no meu coração. E eu pensava, eu já saí de casa. Jesus me chamou. Ele não brincou comigo. Ele não é como nós, que ora quero, daqui a pouco já não quero mais. Se ele me chamou e eu respondi, é real. Agora eu não posso olhar mais para trás. Foi então que eu fiz a novena da Divina Misericórdia, se preparando para a festa da misericórdia e pedindo esta graça de um discernimento, se era para eu pedir o ingresso no mosteiro ou não. Rezei a novena da Divina Misericórdia, tive a certeza interior no meu coração de que Jesus me chamava, entrei em contato e o Padre Estevão disse, na época, para o irmão que acompanhava: manda ele vir. Mas antes, muito antes de eu ter dado um passo vocacional, eu tinha ido conhecer o Mosteiro da Divina Misericórdia, o nosso mosteiro de Lucélia. E eu fui com a minha mãe e com uma religiosa. Na volta, aquela religiosa disse para mim: você tem que ser monge, aqui é o seu lugar. E eu disse para ela: não, nunca, jamais. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas, ser monge não. E eis que o monge vos fala agora. Nunca podemos dizer, jamais na minha vida, E assim, então, eu vim para o mosteiro, comecei o meu caminho e já explico como funciona o caminho vocacional para uma pessoa que sente o desejo de conhecer a nossa vida e de se entregar a esta vida. Então, normalmente, quem não tem a graça, como eu tive, de morar perto, de ver pessoalmente, então normalmente quem nos conhece pela internet, pelo Instagram do mosteiro, pelo nosso site, onde lê a nossa história, e ali existe a forma de entrar em contato. E ali há todo um acompanhamento, onde a pessoa vai contar um pouquinho da história de vida, vocacional, como chegou até nós. E o irmão responsável pelas vocações vai perceber se a pessoa realmente tem indícios de um chamado a esta forma de vida. Discernido, nesse primeiro momento, que há sinais, há o convite de vir passar uns dias no mosteiro, em visita vocacional. Depois desta visita, existe um tempo de experiência que é chamado aspirantado, que é como se fosse um estágio, que tem duração de 3 meses, 90 dias, até 90 dias. Vive a nossa vida internamente como um de nós. Depois dessa experiência tem um novo tempo chamado postulantado, que tem duração de mais ou menos 1 ano.
E no postulantado, o que nós vamos aprender? O que nós aprendemos? O que é ser cristão? Basicamente isso. Por quê? O que é um religioso? O que é um monge? É alguém que quer viver a radicalidade do batismo. É isso. Ser cristão de maneira mais radical. Então não é um local onde eu acabei de conhecer a igreja e eu quero entrar para esta forma de vida. Sim, pode ser, mas normalmente é alguém que já tem uma busca de Deus, uma vivência do Evangelho, que precisa de um espaço, de um local para viver de maneira mais radical a vida cristã. E é isso que a gente aprende no postulantado. Depois do postulantado existe uma nova etapa chamada noviciado. É um tempo como que um noivado. Assim como no noivado, a moça vai conhecer o rapaz vai conhecer a moça, o noviço vai conhecer a fraternidade, a ordem, a congregação, vai enamorar-se por este carisma e desejar se consagrar a Deus nesta forma de vida, se preparando para fazer os votos religiosos, que é um tripé: pobreza, obediência e castidade. A exemplo de Jesus, que foi pobre, sendo rei, sendo dono do mundo, se fez pobre, esvaziou-se de si mesmo, obediente à vontade do Pai, submetendo a sua à vontade do Pai, e casto de coração, de corpo e de alma. Assim, todo aquele que deseja segui-lo deve exercitar-se nestes conselhos evangélicos. Então o noviço se prepara para isso, para com consciência possa publicamente fazer um voto. Uma coisa é a gente ter um compromisso no privado, outra coisa é publicamente, testemunhar publicamente. No nosso caso, nós temos um quarto voto, que é chamado total abandono à vontade de Deus. Por que esse voto? Explico. Porque a espiritualidade que no Mosteiro da Divina Misericórdia vivemos é da Divina Misericórdia, conforme Jesus inspirou Santa Faustina. Jesus fala para Santa Faustina: quanto maior for a confiança, maiores serão as graças que as almas receberão. Ora, só se abandona nas mãos de alguém quem confia. Então, com este voto de total abandono à vontade de Deus, é uma forma de moldarmos a nossa alma para confiar mais em Deus. Então, é um voto que fazemos. O noviço, então, se preparando, tendo esta consciência, ele fará a primeira profissão religiosa por 1 ano. Renova-se por mais um ano, e no final da vivência de 3 anos completos, se realmente ele tem aquela convicção, é isso que eu quero para toda a minha vida, a igreja, o direito canônico, diz que o candidato pode fazer o pedido para a profissão perpétua, para os votos perpétuos. Não é obrigatório pedir com 3 anos, a igreja dá um tempo mais, permite outras renovações, porém, com 3 anos já é possível fazer esse pedido, assim como foi comigo. Depois, aqueles que são chamados também à vida sacerdotal, depois de professarem os votos perpétuos, podem pedir a ordenação. No nosso caso, o nosso primeiro chamado é a vida consagrada. Em primeiro lugar, somos monges, alguns sacerdotes. A nossa primeira vocação é a vida consagrada. O nosso sacerdócio é uma consequência, é uma continuidade deste primeiro chamado à vida consagrada. Então, esse é um pouquinho
do processo vocacional e eu também passei por esse processo vocacional também no meu caminho. Os religiosos de vida missionária, de vida apostólica, eles são chamados a trazer as pessoas para Deus. De que forma? Através da pregação, do anúncio, né? Ir ao encontro. Esta é a missão de um missionário. A missão de um monge, a missão da vida contemplativa, não é ir ao encontro e trazer para Deus. É o inverso. É levar Deus para as pessoas. De que forma? Através da vida de oração, da vida de intercessão. No sentido, Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor, olhe com misericórdia para tal realidade, para aqueles que sofrem, para aqueles que mais precisam. E aqui no nosso caso nós temos 5 pilares de oração. O primeiro pilar, nós rezamos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, nos incluindo. Não rezando pelos pobres coitados pecadores, não. Nós também, pelos pobres pecadores. Nós rezamos pelos agonizantes. Nós sabemos que é um momento difícil, um momento de agonia. Esse momento onde a gente pode ganhar a alma para Deus ou perder a nossa alma naquele último momento. Então nós rezamos pelos agonizantes. A nossa missão também é rezar pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, que sabemos que precisam das nossas orações para que as suas penas sejam aplacadas. O nosso quarto pilar de oração é pelas crianças, para que sejam conservadas na pureza, para que tenham a graça, né, de ser educadas na fé, e enfim, tantos sofrimentos que as crianças sofrem. Assim como os missionários estão nos asilos, nas creches, né, cuidando dos idosos, cuidando das crianças, a nossa missão é guardá-los, né, na intercessão, na vida de oração. E o quinto pilar, rezamos pela santificação dos sacerdotes, porque Jesus disse para Santa Faustina: se os padres forem santos, o mundo será santo, porque um padre santo, ele vai falar os mistérios do coração de Cristo. Consecutivamente, o mundo se santificará também, né? Uma árvore que cai na floresta, ela derruba tantas outras. Uma pessoa consagrada a Deus, que cai em um momento de fraqueza, por uma fragilidade humana, que sabemos, né? Uma pessoa consagrada não é anjo, vocês não estão vendo as minhas asas, né? Somos seres humanos, somos gente, então precisamos rezar, né, por essas pessoas. São os nossos pilares de oração. Algo muito importante que a gente precisa compreender também quando falamos de vida religiosa. Vida religiosa são pessoas, homens e mulheres, que consagram a vida a modelo da vida de Cristo. Cada congregação possui um carisma e uma espiritualidade. E isso é muito importante a gente compreender. O carisma é aquilo que faz, aquilo que realiza. E a espiritualidade é aquilo que move o fazer. Um exemplo: os irmãos de Jesus misericordioso, que somos nós. Qual é a nossa espiritualidade? É viver a misericórdia de Cristo. Cristo que sentiu compaixão e misericórdia. Então, esta é a espiritualidade, é o combustível que faz a máquina funcionar. Com este combustível, com essa espiritualidade, vem o carisma. O que nós fazemos com isso? E aí eu acabei de dizer dos nossos pilares de oração.
Porque Cristo foi misericordioso, nós clamamos a misericórdia para os pecadores, agonizantes, almas do purgatório, crianças e sacerdotes. O nosso fazer é a partir deste olhar misericordioso de Cristo. E aí a gente pode citar outros exemplos. Até os franciscanos, algum frade, se estiver nos assistindo aqui, me perdoe, não sou frade, mas me permitam dar um exemplo. Vamos pensar, os franciscanos, né? Qual que é a espiritualidade deles? A exemplo da vida de Cristo, pobre, que esvaziou-se de si mesmo, como São Francisco, foi pobre, né? Francisco despojou-se de si, era rico e se fez pobre, né? Para amar os pobres, para abraçar os pobres. Então veja, a espiritualidade, a pobreza de Cristo, Cristo que se esvaziou, o carisma, acolher o pobre, né? Então isso é muito importante a gente compreender. Nós estamos no Mosteiro da Divina Misericórdia. Sobretudo no Ocidente, nós sabemos que o pai dos monges é São Bento, que viveu no ano 500. Então temos 1500 anos de tradição monástica no Ocidente, com São Bento, né, que renovou a vida monástica na Igreja. Nós não somos monges beneditinos, mas nós herdamos também uma tradição da Igreja. E estamos no Mosteiro da Divina Misericórdia. É um mosteiro novo, é uma nova fundação, é um carisma novo na Igreja com uma espiritualidade nova. Por quê? Porque nós bebemos da experiência de Santa Faustina Kowalska, uma jovem polonesa que hoje tornou-se santa, foi canonizada por São João Paulo II no ano 2000. Ela nasceu em 1905 e morreu em 1938, com 33 anos. E então é nova a espiritualidade. Então, claro que um mosteiro da Divina Misericórdia com este carisma e essa espiritualidade também é novo. Não temos uma história de 1500 anos, né? A nossa fundação no Brasil da comunidade contemplativa foi em 2009. Os nossos irmãos de vida apostólica na Itália, que compõem a nossa família religiosa, foram fundados no ano 2000. No Diário de Santa Faustina, Jesus pede a ela uma congregação que implorasse a misericórdia para o mundo, para preparar o mundo para ele voltar. Esta é a nossa missão: pedir a misericórdia de Jesus, preparar os corações para Jesus voltar. Nós estamos aqui para isso, preparando os corações para ele voltar. No Diário de Santa Faustina, quando Jesus fala a ela sobre esta nova congregação, ele fala que ela seria formada por 3 vertentes: as almas separadas do mundo, que imploraria a misericórdia para o mundo; as almas consagradas, que divulgariam a misericórdia para o mundo; e as pessoas leigas, que aonde estão inseridas, divulgaria a misericórdia, sem a obrigação de votos religiosos. Ou seja, os 2 primeiros grupos são religiosos. O Padre Estevão, que é o fundador do nosso ramo contemplativo, ele era padre diocesano, pertencente ao clero de Marília. Desde o tempo de seminarista dele, ele sentia que Deus chamava para algo diferente, que ele não sabia o que era. Os diretores espirituais sempre aconselhavam: caminhe, que no tempo certo tudo ficará claro no seu coração. Foi então depois de padre, depois de ter sido padre em Garça, ele foi transferido para Lucélia, para a Paróquia Sagrada Família, e lá, quando ele chegou, ele se encontrou com o Diário de Santa Faustina.
E lendo o diário, ele encontrou este parágrafo que Jesus pede a nova fundação. Quando ele encontrou esse parágrafo e os detalhes que Santa Faustina vai dando sobre isso, o coração dele se inflama, encontra toda a luz que ele não tinha tanto tempo, né? E vai conversar com Dom Oswaldo, com o bispo. O bispo o aconselha, o bispo o ajuda, e naquele momento o padre foi para a Polônia saber se já existia essa congregação. Porque se existisse, possivelmente ele entraria, uma vez que ele encontrou aquilo que a alma dele buscava. Chegando lá, ele encontrou os irmãos de Jesus Misericordioso, que são hoje nossos irmãos, mas eles eram aquela segunda parte da inspiração de Santa Faustina, os religiosos que divulgam a misericórdia. E o padre sentia que era chamado a este primeiro grupo na vida contemplativa. Não existia? Então, em direção espiritual, orações e vários sinais, depois pode ficar para uma entrevista, ele pode dar essa entrevista, né? Pode ficar para um outro momento, né? Ele vai compreendendo que é necessário dar os passos. Vários sinais, é algo grave, né? É algo muito grave isso, muito sério, né? Uma nova fundação na igreja. Teve muitas dificuldades, muitíssimas. Se fosse obra dele, com certeza, nada disso existiria, porque dificuldades teve muitas. Difamações, calúnias, rejeições, perseguições, e que bom que teve tudo isso, porque a obra foi purificando e tem mostrado hoje para nós que é vontade de Deus esta obra, né? E assim foi dando os passos, né? Jesus também logo no início colocava no coração dele esta nova fundação e também a inspiração de construir um mosteiro da Divina Misericórdia com uma grande igreja para que pudesse atrair muitas pessoas. Jesus colocava isso no coração dele. E ele diz para nós que ele, em oração, dizia: mas Jesus, já tem tanto mosteiro, tantos mosteiros fechados, e o Senhor quer que eu construa mais um mosteiro? Como? E ele sentia no coração que Jesus dizia: mas não é você, sou eu que vou fazer. E para quem vem aqui no Mosteiro da Divina Misericórdia e vê esta linda igreja, esse lindo mosteiro, pode ver que a inspiração veio do alto. Veio do alto, né? Deus enviou a providência necessária, a provação, a dificuldade também, que é o alicerce de toda a grande obra. Em tudo aquilo que vamos fazer na nossa vida, se não tiver provação, se não tiver contrariedade, vamos desconfiar, porque é a nossa vontade. Então, atenção, a vontade de Deus passa, né, pelo cadinho da humilhação, da provação, né? E assim, um pouquinho da inspiração para toda esta construção. Falar um pouco também da nossa função na igreja. Como eu já disse no início, a vida contemplativa não é trazer as pessoas para Deus, mas levar Deus para as pessoas. E o Código de Direito Canônico prevê isso. O Código diz: mesmo que urja a necessidade do apostolado ativo na igreja, os membros destinados à vida contemplativa não podem prestar auxílio nas diversas atividades pastorais da igreja. Porque a igreja compreende que a vida contemplativa precisa estar recolhida em oração para que, como dizia Santa Faustina, para que os missionários tenham força. Ela dizia: através das nossas orações,
Almas seriam convertidas onde nenhum missionário conseguiu ou conseguirá chegar. Então, a vida orante na igreja é muito importante. Gosto de pensar também, os monges na igreja é como o coração de um corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um é um membro. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Uns são os pés do missionário. Outros são as mãos que acolhem, as mãos que levantam. Esses são os missionários. Esses são os leigos comprometidos com a fé, com os valores do Evangelho. Outros são chamados a ser coração. Nós não vemos o coração das pessoas, porém nós sabemos que o coração, ele tem a função de bombear o oxigênio para que os membros tenham vida. Se o coração para, todos os membros param. Se a vida contemplativa, se a vida monástica deixar de existir na igreja, a igreja deixará de existir. A igreja deixará de ter a sua força missionária. Por isso é muito importante rezar pelos missionários, por isso é muito importante fazer missão. Mas missão sem oração é como uma lata vazia que bate na ladeira. Não transforma nada, não tem vida. Missão é importante, mas sem vida de oração é vazia. Em vez de tocar os corações, ferirá os corações. Então, este é um pouquinho também da vida contemplativa na igreja. E o que a gente faz aqui? Então, é sabido que a gente reza. O nosso dia começa às 4h45 da manhã e termina o nosso ritmo monástico, conclui-se às 9 da noite, quando o sino toca, e entramos para o momento chamado o Grande Silêncio, onde os monges, não assustem, os monges colocam o capuz na cabeça, e nesse momento a gente já não conversa mais entre nós, somente por estrita necessidade, e o monge com o capuz significa que ele está encerrado com Cristo. Ele deve falar somente com Cristo nesse momento. O capuz também, só por dado de informação, o capuz também todos os religiosos que utilizam significa que pertencem à vida contemplativa. Claro, encontramos essa explicação hoje, porém começou como uma função. Os monges na Europa, que tinham que se deslocar, do local que habitavam para o local em que rezavam, às vezes neve, vento, frio, tinham que colocar o capuz para se proteger. Da mesma forma, esta peça que é chamado escapulário, hoje nós atribuímos como um escapulário consagrados à Virgem Maria, porém foi aderido ao hábito monástico esta peça como que um avental, para não sujar a túnica dos monges. Então os monges colocavam uma espécie de pano como esse para proteger a roupa. Voltando agora a falar do que fazemos e do nosso ritmo. Então, primeira missão é a vida de oração, a vida de intercessão. É o coração que bate incessantemente. A vida entregue, a vida orante. E o nosso apostolado também é acolher quem vem aqui no mosteiro. A nossa missão não é evangelizar fora dos muros, mas evangelizar aqueles que aqui vêm. E principalmente no Mosteiro da Divina Misericórdia. Jesus falou para Santa Faustina que do coração dele, do quadro,
Isso é um pequeno quadro que nós trazemos no nosso hábito, recordando uma das promessas de Jesus, que ele também abençoaria aqueles que tivessem o quadro, a estampa. Então nós trazemos esse broche como um quadro junto de nós. E ele diz que ele tinha muitas graças para derramar para as almas que se aproximassem desta fonte de misericórdia. E ele disse para Santa Faustina que para colher as graças seria necessário um recipiente, que é a confiança. Quanto maior a confiança, maior o recipiente, maior as graças. Então, sabendo que estamos em uma fonte a jorrar para nós, e a comunidade religiosa bebe desta fonte, quem se encontrou com Jesus tem desejo de partilhar, não quer reter para si. E isso é a beleza da igreja. Monge e monja não é pessoas que simplesmente gostam de rezar para o seu bel prazer. Não, é um serviço, é um trabalho. E assim a gente abre as portas da igreja, o portão do mosteiro, para que os fiéis possam vir beber desta fonte, rezar conosco, e também estamos à disposição para acolher aqueles que precisam dos sacramentos, principalmente o sacramento da penitência, da reconciliação, o sacramento da confissão, a direção espiritual, enfim, um aconselhamento. Esta é a nossa missão, né? Dentro da vida de oração. Se o monge e se uma monja não tiver atividade pastoral, se não atender ninguém, ele está cumprindo com a missão dele, porque a primeira missão é a busca pela vida de santidade, pela vida de perfeição. Hoje se pensa e se pergunta o que é preciso fazer para salvar o mundo. O que é preciso fazer? Há especulações e especulações. O que fazer para uma pastoral ser mais assertiva? É ser santo. É lutar pela própria santidade. À medida em que nós formos santos, nós vamos transformar o mundo. Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso arrumar confusão com ninguém na rede social e nem na paróquia. É sermos fiéis na vivência radical do Evangelho. Então o nosso dia inicia às 4h45 da manhã com o despertar, onde um religioso, um monge, passa no corredor da nossa clausura, batendo um sino na porta da nossa cela. Quando falamos cela, né, não é cela com grade, mas significa a nossa habitação, aquele local onde vivemos só. É o nosso, também é a nossa capela. Um momento de intimidade, de oração, de falar com Deus. Às 4h45, despertar. Às 4h50, toca-se o sino da igreja. E às 5h em ponto, inicia a primeira oração da manhã, que é chamada Ofício das Leituras, ou a oração de vigílias. Tem duração de mais ou menos 30 minutos esta oração. Depois, às 5h30, temos um momento de oração chamado Lexio Divina, que é a leitura orante com a palavra de Deus. Cada um faz na sua cela de maneira individual. Até às 6h05, quando bate-se o sino novamente para a oração das laudes, que são os primeiros louvores da manhã. E aqui no mosteiro, às 6 da manhã, já abrimos o portão para os leigos, para os fiéis que desejarem rezar conosco a liturgia das horas. 6h15 começa a laudes. 7 da manhã temos a Santa Missa. Depois da Santa Missa temos o café da manhã. Então, os irmãos que estão na equipe de preparar o café já vão para a cozinha. Os que não estão na equipe de preparar o café e arrumar a mesa do refeitório estendem o momento de ação de graças.
Depois toca-se um sino interno, que são 3 toques, dizendo que o café da manhã está pronto. Então os monges, sem conversar, já sabemos por essa linguagem dos sinais que o café está pronto. Vamos para o refeitório. Cada religioso, cada monge tem o seu lugar no refeitório, porque também prezamos por uma vida de estabilidade. O superior dá a bênção nos alimentos, tomamos o café da manhã em silêncio. Depois do café da manhã, a equipe de lavar louça vai lavar a louça. Quem não está na equipe, que aí terminamos o café da manhã por volta de umas 8h10 por aí, até as 9 horas é momento de leitura espiritual, na cela, de maneira individual. Às 9 da manhã temos outra oração, a terceira oração, chamada Hora Terça, da Liturgia das Horas, e aí rezamos. Depois da oração das 9, que tem duração de uns 20 minutos, inicia-se os trabalhos na manutenção do mosteiro, né? Limpeza, lavar roupa, passar roupa, fazer comida, jardim, horta, cuidar das galinhas. E para a padaria, temos uma padaria aqui no mosteiro. Temos os famosos pães dos monges, né? Onde parte também do nosso sustento vem da venda dos pães e biscoitos que produzimos aqui no mosteiro. Então, alguns monges que trabalham lá na padaria vão para a padaria. Então, esse momento de trabalho, das 9h30 até o meio-dia. Meio-dia, temos a hora sexta da Liturgia das Horas. O almoço já vai estar pronto, a mesa já foi arrumada. Depois da oração, temos o almoço. O almoço é em silêncio, sempre com uma leitura espiritual. Então, enquanto os monges se alimentam, no corpo estão alimentando-se também na alma e no intelecto, com o irmão fazendo uma leitura espiritual. Depois do almoço, é descanso. Quem não tem que lavar a louça. É descanso, né? Então temos mais ou menos aí 1 hora para o descanso. Depois, às 2 da tarde, às 14 horas, temos a exposição do Santíssimo Sacramento, até o Terço da Misericórdia, 1 hora e pouquinho de adoração. Rezamos a hora 9 da Liturgia das Horas, meditamos um trecho do Diário de Santa Faustina e às 15 horas rezamos o Terço da Divina Misericórdia. Momento ápice também desta comunidade contemplativa. O que nos diferencia também de outras estruturas na vida contemplativa é isso. Outros mosteiros não rezam o Terço da Divina Misericórdia como carisma, como obrigação, como missão na igreja, né? Depois do Terço da Misericórdia, temos também atendimento àqueles que vêm ao mosteiro. Então abre-se a lojinha na portaria do mosteiro, onde acontece a venda dos pães, dos biscoitos, terços, imagens, livros da espiritualidade. Então sempre vai ter um religioso lá na portaria e algum sacerdote atendendo confissões, né? Os que não têm esse trabalho, né, na portaria, na parte externa, estão no trabalho interno. Os monges que estão na padaria estão lá na padaria, né? O irmão da cozinha tem que voltar para lá. Quem não tem trabalhos, é momento também de silêncio e de formação, leitura espiritual, e os irmãos que estudam, né, faculdade, estudam no mosteiro, ensino à distância, é o momento que tem para estudar. Depois, né, momento para banho, cada monge, né, na sua cela tem o seu banheiro. Então, momento para se preparar também para a oração das vésperas, que é às 18 horas. Depois temos o jantar, também em silêncio e com leitura espiritual.
Os que têm que lavar louça, vai lavar louça. Os que não têm que lavar louça, então nós iniciamos já desde o final do jantar, momento de recreação, que é o momento onde todos nós estamos juntos, para conversar, para brincar, né, nos dias mais frios, para tomar um chá, né, para estar juntos, ser irmãos, ser família. Né? Ser monge não é triste. Quando aquela religiosa dizia para mim, você tem que ser monge, e eu disse, não, nunca, jamais na minha vida, eu achava que monge era uma pessoa triste. Tanto é que quando eu cheguei no mosteiro, quando eu era aspirante, tinha mais 4 jovens comigo. Eu fui o último sobrevivente. E aí o irmão perguntou, por que vocês quiseram ser monge? E aí um disse, por causa do canto gregoriano. Outro, por causa de tal coisa. E aí perguntaram para mim, por que você quis ser monge? Eu falei, eu nunca quis ser monge. Né? Porque a visão que eu tinha era de que monge, né, eram aqueles velhinhos corcunda, já estou ficando. Barbudo, já estou. Né, que viviam, né, naqueles locais escuros, né? Mas na verdade não é nada disso, era a minha impressão. Porém, né, então por que eu vim parar no mosteiro? Né? Porque eu fui percebendo que a forma de vida que se vive dentro de um mosteiro era tudo aquilo que aquele jovem procurava viver lá fora, mas sentia-se um peixinho fora d'água. Somente em uma estrutura como essa, eu conseguiria ser aquilo que Deus sonhou para mim. Voltando então ao momento de recreação. Então, depois do momento de recreação, rezamos o terço mariano juntos, o terço de Nossa Senhora, juntos, às 8 horas. Depois, 8h30, a oração das completas, que é a última oração da liturgia das horas. Depois, toca o sino às 9 horas, e aí o nosso dia já se encerra comunitariamente. Então os monges já se recolhem, porque rapidamente 4h45 chega novamente. Então isso é um pouquinho da nossa vida, da vida que eu vivo. E só para encerrar, certa vez, no mês vocacional, no mês de agosto, no nosso site, nós nos propomos a cada semana em que trabalhamos as vocações, nós pedimos para um vocacionado, conforme as vocações do mês, escrever um testemunho. E na terceira semana, que celebramos a vida consagrada, nós pedimos para uma monja concepcionista escrever um testemunho vocacional. E ela dizia assim, que às vezes algumas pessoas vão até o mosteiro e as questionam, dizendo, mas a vida de vocês não é a exemplo da vida de Jesus, de Nossa Senhora, de São José? E elas disseram, sim, é. E a pessoa questionava, mas eles não viveram atrás das grades, por que vocês vivem? E ela disse, pois bem, eles não viveram porque eles não precisavam. Eu estou aqui porque eu preciso de um espaço, de uma estrutura que tudo me faça convergir para o céu, para o alto. Por isso que na estrutura arquitetônica também de um mosteiro possui um claustro, que é um jardim interno, onde normalmente as várias portas do mosteiro e janelas se voltam para esse local aberto, onde faz com que nós possamos olhar para o céu, para o alto. Então, aquela monjinha respondeu muito bem. Jesus, São José e Nossa Senhora não viveram em um mosteiro porque eles não precisavam, mas eu preciso. E assim, um religioso, uma religiosa, ele deve ter esta resposta. Eu preciso dessa estrutura para me santificar? Se é assim, ótimo, perfeito, será um realizado, uma pessoa realizada. Agora, acho que não, acho que é demais, então
sinal de que não tem vocação, não vai ser feliz e não vai fazer as pessoas felizes também. Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência, saber que eu preciso dessa estrutura para eu voltar para o céu. A você, jovem vocacionado, que sente no íntimo do seu coração que Deus te chama a uma vida de maior intimidade com Ele, permita que Deus vença. Não queira vencer a Deus. Se lance. Aquilo que Deus te chama é para a sua felicidade. Não tenha medo. Assim aconteceu comigo. Eu não queria, mas eu permiti que Deus vencesse e hoje eu sou feliz nesta escolha livre que eu fiz. Deus não nos chama para nos oprimir, para nos anular e para que as nossas potências fossem anuladas. Não, então não tenha medo. Se você sente o desejo de viver em uma vida devotada a Deus, em uma vida contemplativa, intercedendo pela humanidade, entre em contato conosco. E principalmente, se você ama Jesus misericordioso, se Ele é seu amigo, se junte a nós para implorarmos a misericórdia de Jesus, preparando o mundo para Ele voltar. Deus te abençoe e abençoe todos aqueles que nos assistiram. Agora darei a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.